Lula, sempre tão veloz em acusar Israel de genocídio com base em narrativas e dados do Hamas, embarcou nessa segunda-feira para Assunção, no Paraguai, e lá discursou na abertura da cúpula do Mercosul, sem ter comentado o bombardeio russo do hospital Omatdit, é um nome difícil para a gente falar em português, a maior instalação médica infantil da Ucrânia. O ataque já repercutia no mundo desde a madrugada, incluindo notícias sobre mortos e até imagens de crianças feridas. A equipe do Lula escreveu às 9h18 da manhã no X. Aspas. Embarcando para a cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, para mais uma missão diplomática brasileira. Enquanto isso, o Dr. Geraldo assume a presidência até o meu retorno. Bom trabalho e uma ótima semana a todos. Fecho aspas. Mais de 3 horas antes, às 6h08 da manhã, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou uma nota no X, junto com um vídeo gravado no entorno do prédio recém-atingido pelas tropas do ditador Vladimir Putin. Aspas para Zelensky. Hospital Infantil Omatdit, em Kiev, um dos hospitais infantis mais importantes não só na Ucrânia, mas também na Europa. O hospital tem salvado e restaurado a saúde de milhares de crianças. Agora que o hospital foi danificado por um ataque russo, há pessoas sob os escombros e o número exato de vítimas ainda é desconhecido. Neste momento, todos estão ajudando a limpar os escombros, médicos e pessoas comuns. A Rússia não pode alegar ignorância sobre o destino de seus mísseis e deve ser totalmente responsabilizada por todos os seus crimes. Contra as pessoas, contra as crianças, contra a humanidade em geral. É muito importante que o mundo não fique calado sobre isto agora e que todos vejam o que a Rússia é e o que está fazendo. Fecho aspas. Portanto, Zelensky conclamando o mundo a não ficar calado. Vamos assistir ao vídeo que ele publicou em sua conta no antigo Twitter. Pois é, vocês viram aí algumas imagens externas no entorno do hospital e algumas internas naquilo que sobrou. Às 5 da manhã já havia notícia na imprensa brasileira sobre bombardeios nesse hospital e em outros locais da capital ucraniana. O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu a explosão no hospital à queda de um míssil de defesa aérea ucraniano e acusou de histeria o país invadido e bombardeado. Com base nessa alegação, a máquina de propaganda virtual do governo russo, Kremlin, tentou disseminar a narrativa de que um American Patriot, ou AIM-120, atingiu o hospital. Quer dizer, como se tivesse sido um míssil do sistema de defesa aéreo ucraniano e não um míssil russo. No entanto, o míssil de cruzeiro russo, KH-101, também conhecido como X-101, foi flagrado por câmeras próximas ao alvo durante seu trajeto de ataque, de acordo com as imagens divulgadas por veículos locais. Mesmo assim, em discurso de abertura da cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, Lula voltou novamente suas baterias contra Israel. Vamos acompanhar o que ele disse. Nos orgulhamos de ser o primeiro país do bloco a ratificar o acordo de livre comércio com a Palestina, mas não posso deixar de lamentar que isso ocorra no contexto em que o povo palestino sofre com as consequências de uma guerra totalmente irracional. As consequências da invasão e dos ataques russos para o povo ucraniano não foram sequer expressadas pelo Lula, que se limitou a pregar uma solução de paz para o conflito. Vamos assistir. Precisamos de um mundo de paz. Essa é a razão do nosso engajamento em prol de uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia, que efetivamente envolva as duas partes. O apoio do Brasil à África do Sul em sua ação na Corte Internacional de Justiça visa por fim a matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza. Encerro com o registro da vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambas são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. Quer dizer, no dia do bombardeio russo de um hospital infantil na Ucrânia, o Lula fala de matança indiscriminada de mulheres e crianças na faixa de Gaza, omitindo, evidentemente,
o uso de escudos humanos pelo grupo terrorista Hamas e as leis do direito internacional para um país que está reagindo a um ataque, com invasão de território e, obviamente, um assassinato em massa de civis inocentes. E a gente aqui não está colocando que não morrem civis inocentes na faixa de Gaza. Simplesmente que o Lula faz uma acusação de matança indiscriminada por parte de Israel, quando a gente sabe que não é exatamente assim, e ele coloca de uma maneira... Ele não coloca, na verdade, né? Essa que é a expressão correta, a questão do bombardeio russo, porque ele é aliado de Vladimir Putin. E no discurso, o Lula deu mais atenção àquele teatro do golpe na Bolívia, que o Duda Teixeira comentou na semana passada no Papo Antagonista, que as crianças ucranianas. Às 11h36 da manhã, a gente está fazendo a cronologia aqui, ele ainda roubou os créditos do Banco Central no combate à inflação para fingir no X que, nesse caso, o Brasil está melhorando no rumo certo, palavras dele, por causa do governo. Pode colocar esse tweet aí na tela, produção. Sim, a gente já vai misturando os assuntos internacionais e nacionais. O Brasil melhorando no rumo certo, e ele dá uma manchete ali de jornal, carrinho de família no supermercado está mais cheio com inflação e desemprego embaixo. Quer dizer, aquilo que acontece porque o Banco Central, sob a presidência do Roberto Campos Neto e com 4 diretores indicados pelo Lula, está atuando para conter a inflação, já que o governo Lula não vinha apresentando sinais de equilíbrio fiscal no governo. E até a ONU, a Organização das Nações Unidas, se viu impelida a divulgar no X, a 12h08, uma nota em que sua coordenadora humanitária para a Ucrânia, Denise Brown, condena veementemente os ataques mortais, inclusive contra crianças. Só faltou lembrar, a gente aponta, que essa mesma Rússia se tornou chefe do Conselho de Segurança da ONU em julho, o que obviamente é criticado pelos regimes democráticos. Aspas para a ONU. A semana na Ucrânia começou com outra onda de ataques mortais das forças armadas russas. Esses ataques atingiram várias cidades da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, bem como Kryvyi Rih e Pokrovsk, quando as pessoas estavam começando seu dia. Dezenas de pessoas foram mortas e feridas. Um hospital infantil no centro de Kiev foi fortemente danificado, cuja extensão ainda não é conhecida. É inconcebível que crianças sejam mortas e feridas nesta guerra. De acordo com o direito humanitário internacional, os hospitais têm proteção especial, os civis devem ser protegidos. Fecho aspas. Repito, eu falei ONU, mas é a nota da coordenadora humanitária da Ucrânia, mas que foi divulgada pela própria ONU em sua conta oficial. Quem está calado é o Lula, quem está calado é o PT. Duda Teixeira, como é que você avalia esse noticiário e esse duplo padrão petista? Bom, Felipe, não há muita dúvida, como você mostrou, de que a autoria desse míssil que cai no hospital de câncer infantil é da Rússia. E a gente sabe que o Lula nunca condenou, de fato, as ações da Rússia na Ucrânia. Quando você tem uma invasão, o que o Lula vai falar é que a culpa era da OTAN, ou que o Zelensky também tinha desejado, né? Ele também quis a guerra. O Lula fala essas coisas todas o tempo inteiro. E nunca uma condenação muito forte da Rússia. Esses mísseis de cruzeiro são aqueles que viajam a baixas altitudes, eles podem ser direcionados em pleno ar, então você consegue calcular mais ou menos onde ele vai cair. E quando cai um míssil no hospital, isso é crime de guerra. Civil não pode ser alvo numa guerra. Você pode, numa guerra, é legítimo você atacar alvos militares. E a Rússia já fez isso várias vezes. A Rússia já atacou com mísseis também shopping center, supermercado. Em Mariupol, a gente viu aquele teatro que foi explodido quando tinham crianças lá escondidas. Exatamente. Então, isso é parte da estratégia do Putin. E hoje está acontecendo uma chuva de mísseis na Ucrânia e jogando mísseis em Kiev, que é a capital, né, onde tem milhões de pessoas morando. Então, claramente, o Putin está passando do ponto e o governo Lula e o Itamaraty e o Celso Amorim são completamente submissos ao ditador Vladimir Putin. É por isso que eles ficam calados. E de manhãzinha já tinha notícia de 2 pessoas mortas na área do hospital, já tinha notícia de pelo menos 5 pessoas mortas no total no bombardeio. Ao longo da manhã esse número foi aumentando, somando as cidades atingidas, já havia ali um cálculo de 24 pessoas mortas pelo menos. Vamos ver nos próximos dias, evidentemente, qual é a conclusão, qual é essa contabilidade
total. É bom deixar claro que pela lei do direito internacional, numa guerra, você tem autorização legal, vamos dizer assim, quer dizer, você não pode ser condenado. Se você faz um ataque, mesmo que morram civis inocentes, mas um ataque contra alvos militares em que não há um número de mortes de civis inocentes totalmente desproporcional em relação à vantagem militar obtida. Quer dizer, se a vantagem militar obtida ela é relevante, o direito internacional considera que mesmo com baixas civis, se a intenção era obter a vantagem militar, aquele ataque não pode ser condenado. Então, muitas vezes, você tem, evidentemente, uma reação das pessoas, porque a guerra é algo terrível, morrem pessoas inocentes nessa guerra. No entanto, a legalidade de um bombardeio, ela pode ser avaliada dessa forma pelas leis internacionais que já consideram essas eventualidades tenebrosas de uma guerra. Coisa bastante diferente é um ataque deliberado, é um míssil que atinge uma área civil, é aquilo que o Hamas fez quando invadiu Israel em 7 de outubro de 2023, matando mais de 1.200 pessoas, sequestrando 239 pessoas, e aquilo que a Rússia fez em relação a esse hospital infantil. Aliás, tem até a manchete do New York Times, por exemplo, para mostrar a repercussão internacional também. Pode colocar na tela, produção, um print que eu mandei com o título do New York Times, já tinha saído de manhã, mostrando que a Rússia ataca, bombardeia, atinge um hospital de criança numa bateria mortal pela Ucrânia, num ataque aí que atingiu diversas cidades. Pois pode voltar aqui para mim. Então, ao longo do dia, petistas e o próprio presidente da República, Lula, não se pronunciaram. Quer dizer, essa aliança com o chamado eixo do mal, no mundo democrático é chamado assim, com a Rússia do Vladimir Putin, com o regime autocrático também da China, do Xi Jinping, fora aqui os ditadores venezuelanos, como Nicolás Maduro na Venezuela, que dá continuidade ao governo Hugo Chávez, com Daniel Ortega na Nicarágua, com Miguel Díaz-Canel, que dá continuidade ao governo dos irmãos Castro na ditadura cubana. Quer dizer, o Lula tem essa proximidade, esse vínculo, inclusive com o regime iraniano, dos ayatolás, que são os financiadores de grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Então não consegue falar grosso, para usar uma expressão que ficou famosa no campo petista, com o Putin, mas está sempre ali atacando Israel, mesmo quando Israel não é responsável, como aconteceu no caso do Hospital Al-Ali, que a imprensa internacional deu uma barrigada tremenda, foi talvez o maior vexame da cobertura de Gaza, dizendo que Israel atingiu o Hospital Al-Ali e deixou 500 mortos. E aí as investigações militares e depois jornalísticas, até de alguns veículos que haviam noticiado, mostraram que foi um foguete errante da Jihad Islâmica disparado de um cemitério próximo ao hospital que caiu no estacionamento sem sequer demolir os prédios. Então, o Lula, ele explorou essa notícia falsa naquele dia, o PT em nota explorou isso também ao entrar numa treta ali com a Embaixada de Israel e agora eles ficam caladinhos, Duda. Quero comentar também essa frase do Lula, que ele fala: o Brasil foi o primeiro país a assinar um acordo de livre comércio com a Palestina. O que tem de fato, Felipe, é um acordo entre o Mercosul e Israel. E quando o Mercosul fez esse acordo com Israel, a Palestina imediatamente foi incluída. Onde é que eu aprendi isso, tá? Quando vazam uns documentos do Itamaraty, saem, a gente consegue ler ali os e-mails mandados entre os diplomatas brasileiros e eles falam exatamente isso. Falam assim, olha, os territórios da autoridade palestina já estão incluídos no acordo com Israel. Enfim, só para dizer que o Lula está cantando de galo aí nessa história, mas ele não tem mérito nenhum nisso aí.